passeio que a gente faz voando hoje, ele fez por mar e terra. Sim, recebemos a visita de um imperador. Isso há exatamente 160 anos. Vamos agora voltar no tempo para descobrir o quanto de interessante tem nessa história. O nosso visitante, super aguardado e ilustre, foi Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Nome enorme mesmo. Nasceu no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Nosso personagem nesse espaço Pernambuco teve um começo de vida bem difícil. Perdeu a mãe, que era a Imperatriz Maria Leopoldina, quando tinha somente 1 ano de idade. E o pai, Dom Pedro I, morreu quando ele estava com 9 anos. Embora órfão, ele teve uma educação de primeira. Teve aulas de artes, história, geografia, ciências naturais, letras, línguas, equitação e esgrima. Isso fez muita diferença, como a gente vai ver. Ele era considerado um dos maiores intelectuais do mundo na época. Ele falava dezenas de línguas, inclusive línguas mortas. Ele era um estudioso, ele era um pesquisador compulsivo, né? Era um dos maiores intelectuais do mundo. Dom Pedro II foi nomeado imperador em 1840. Tinha 15 anos de idade. 3 anos depois se casou com a princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon. Governou o país até o Brasil deixar de ser monarquia e se tornar república em 1889. Foram 49 anos de reinado. Nesse período, ele muitas vezes deixou a sede do Império no Rio de Janeiro. Gostava de conhecer tudo de perto, fazer visitas. Viajou muito. As viagens do imperador fazia parte mesmo da tradição da monarquia. Quando ele não viajava assim para visitar províncias, ele mesmo na capital, ele tirava dias para sair e frequentar alguns lugares públicos importantes. Em 1859, ele deixou o Rio de Janeiro para visitar o que chamavam na época de Províncias do Norte. E chegou ao Recife. O mês era novembro, tempo de sol. Naquela época, os passageiros vinham em embarcações que só chegavam até a boca da barra, o lameirão. No caso do imperador, essa embarcação era uma galeota. À medida que o navio foi se aproximando, que o navio foi chegando pela manhã, cedo, e ele parou, eu acho que não sei que horas, foi 7 horas, 8 horas da manhã, mas ele só desceu horas depois. Para dar tempo, eu acho, de preparar tudo em terra, e terminar e concluir. O sociólogo Reinaldo Carneiro Leão teve acesso a uma das cópias do diário que Dom Pedro II escreveu nessa viagem a Pernambuco. Olha o relato. Dormi na baiuca até me chamarem a 1h40 para ver as luzes da cidade do Recife que se levantavam progressivamente das ondas. 2h75 fundeamos no Lamarão, porque não é prudente entrar sem prático. O APA joga sofrivelmente. Desci para dormir na cama, mesmo vestido como estava, até às 5h30, quando subi, e às 6, com o piloto mor, largou o APA do Lamarão. A vista de Olinda do Recife é muito bela. Foi a primeira e única viagem do imperador a Pernambuco. A atividade açucareira seguia sendo a pilastra da economia por aqui. Os escravos em plena atividade. Os escravos não tinham cidadania. Eles podiam nascer no Brasil, eles podiam ser brasileiros, mas eles não tinham cidadania. O cidadão brasileiro tinha 2 tipos de cidadão. Um que podia votar que tinha direitos políticos, outras não tinham direito político, dependia da renda. Havia uma particularidade por aqui. Pernambuco foi o centro das revoluções. O centro das revoluções de 1710, 1817, 1824
em 1848, que foi uma revolução contra o próprio Dom Pedro II e, ademais, contra o seu avô. O seu avô, Dom João VI, e o seu pai, Dom Pedro I. Portanto, o Recife era chamada na época a noiva das revoluções. Ela estava sempre contra o poder central. É dessa época que Dom Pedro II chega a Pernambuco, numa época ainda conturbada, ainda cheia de ranços e senões do período que passou. A viagem ao que se chamava de Norte tinha sido bem programada. O governo, tempos antes, sabia, acho que desde o mês de maio ou junho, que o Muniz Fiuza, que era o presidente da província da época, sabia que ele viria. E aí a Câmara começou a proclamar que o povo pintasse suas casas, que varresse a frente de suas casas e ajeitasse, capinasse, essa coisa toda. Num barco a remo, levado por marinheiros, Dom Pedro II chegou ao cais preparado para o desembarque dele, no atual bairro de São José, que mais tarde foi batizado de Cais do Imperador. Foi recebido com muita festa pela população, a cidade toda se enfeitou para receber ele e a comitiva. Ele diz, Pernambuco é um céu aberto. Quando ele viu toda aquela alegria do povo, a aclamação, o foguetório. A monarquia também, ela estreita aí seus laços com a população, que é convocada e se entusiasma para ver o monarca, que afinal de contas é uma figura importantíssima, talvez até mais para essa população. No começo dos anos 2000, o cais onde ele desembarcou estava muito transformado. No lugar havia uma construção que serviu de ponto de apoio às antigas linhas de ônibus elétricos da CTU. Há 3 anos, o cais mudou totalmente de cara com a inauguração de um café. O terraço é um espaço para sentar e apreciar a área mais antiga do Recife. Nos painéis, textos e imagens contando a história da visita ilustre de Dom Pedro II ao Recife. Dom Pedro II e a comitiva chegaram a uma cidade onde as ruas não eram calçadas. O que havia diante dos olhos da comitiva imperial não se parecia em nada com o cenário de hoje, onde o Fórum Tomás de Aquino se destaca. Dom Pedro caminhou pelo local onde hoje está a Praça 17, com escultura em homenagem a Gago Coutinho e Sacadura Cabral, os 2 aviadores que fizeram pela primeira vez a travessia aérea do Atlântico Sul. Atravessou toda a área e foi até o largo que dá na igreja do Divino Espírito Santo. Ele participou de uma missa, participou do beijamão, que aí todo mundo da elite vai ali chegar, deve ter sido uma briga horrível para ver quem é que vai receber, quem é que vai participar do beijamão e tudo mais. Depois da igreja, o próximo destino foi o Palácio do Governo. Para chegar até lá, ele teria passado pela rua que terminou sendo batizada depois de Rua do Imperador. Há uma fotografia da passagem dele pela rua hoje do Imperador, em que todas as janelas e varandas estão entupidas de gente a jogar flores e a aplaudir, né? Dom Pedro chegou então a este prédio. Reconheceu? Era a sede do governo. O palácio que a gente conhece hoje como Campo das Princesas. E teria recebido esse nome porque as filhas do imperador teriam brincado nos jardins. Será? A gente esclarece isso depois do intervalo.